Nós iniciamos neste momento o terceiro painel temático. E é um painel muito importante para a sociedade brasileira de modo geral. Como jornalista, devo dizer que uma recente reportagem publicada na mídia nacional traz o seguinte parágrafo que eu destaco agora, abrindo aspas. A reforma trabalhista completou, no dia 11 de novembro, um ano. A Lei 13.467 de 2017 introduziu importantes alterações em vários dispositivos da consolidação das leis do trabalho. Após este período, a repercussão primordial que se identificou foi a significativa redução no número de reclamações trabalhistas. Dados estatísticos divulgados pelo Tribunal Superior do Trabalho em novembro de 2017, antes da entrada em vigor da reforma, dá conta de que houve um pico de casos novos recebidos pelas varas do trabalho. Já no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018, o cenário mudou. E ainda, de acordo com esse levantamento feito pelo TST, a partir de então, o número de casos novos distribuídos mensalmente perante a Justiça do Trabalho caiu drasticamente, sendo bem inferior ao de todos os meses referentes ao mesmo período de janeiro a novembro de 2017. Fecho aspas. Para elucidar esse cenário entre verdades, não verdades, alguns exageros ou algumas também informações incompletas, nesse nosso seminário Direito Imobiliário, reservamos este tema para discutir como reflexos da reforma trabalhista. Para a função de moderador, convidamos o advogado Fernando Guedes Ferreira Filho, presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas. São convidados para debater esse tema e nós temos a grata satisfação de recebê-lo nesse ambiente, Dr. Douglas Alencar Rodrigues, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Também como debatedor, Dr. Washington Luiz Batista Barbosa, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e diretor do Instituto DIA. Ainda o Dr. Gáudio Ribeiro de Paula, advogado fundador da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho e do Instituto Duck Naughton de Formação Jurídica Estratégica. Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, para conduzir o painel Reflexos da Reforma Trabalhista, Dr. Fernando Guedes Ferreira Filho. Fica a seu critério falar daí ou daqui, a tribuna ficará à disposição dos senhores. Agradecer o convite, parabenizar a DMDF, a pessoa do seu presidente, o amigo Paulo Muniz, pela iniciativa. É muito importante debatermos os rumos do direito no nosso mercado, no mercado imobiliário, pois é um mercado que precisa de segurança jurídica, precisa de previsibilidade, precisa de normas claras e aplicação correta dessas normas para que nós possamos empreender. Precisamos disso e esse debate, essa conversa constante com os operadores do direito, com advogados, com o judiciário e toda a sociedade é muito importante para que isso se faça cada vez mais firme e mais presente, que essa segurança jurídica se forme, afinal de contas o direito é mutante, cada vez mais e possa dar ao empreendedor essa segurança. Quero aqui também dizer que eu tenho a honra de estar do lado do ministro Douglas Alencar, Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado, ministro, do professor Washington e do professor Gáudio, do Instituto DIA. Nós vamos aqui discutir um pouco sobre esse reflexo da Lei 13.467, da reforma trabalhista, pouco mais de um ano e meio da sua vigência, o que está acontecendo aí no mercado, tanto no mercado imobiliário, quanto no entendimento dos tribunais, a posição da doutrina sobre algumas questões que são chave para nós, dentro do nosso dia a dia, enquanto empreendedores e também enquanto operadores do direito. Não vou usar meu tempo todo, sem maiores delongas, eu queria já passar a palavra para o ministro Douglas Alencar para que ele possa fazer suas considerações.
Bem, muito boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande, doutor Fernando, participar deste painel, ao lado de dois amigos queridos, doutor Gáudio, doutor Washington, especialmente para falar de um tema que nos impacta a todos, que é o tema da reforma trabalhista. Cumprimento o doutor Paulo, presidente da ADEME, especialmente pela idealização deste evento, porque precisamos todos nós refletir, debater, construir em conjunto os sentidos possíveis dessas novas regras da reforma trabalhista, e são muitas regras. Antes de vir para cá, eu tentei encontrar um arquivo de PowerPoint para fazer uma apresentação elegante, como aquelas que o Dr. Gáudio costuma fazer, mas encontrei foi um livro digital com mais de 900 páginas sobre a reforma trabalhista. Isso apenas demonstra a magnitude do desafio que nós todos temos à frente, que é entender esses novos marcos legislativos que buscam conformar um sistema legal que permita que se alcance aquilo que foi lembrado, que é a segurança jurídica. E falar sobre a reforma trabalhista é um tema cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil porque, se todos nós voltássemos um pouco no tempo, perceberíamos que muitas das premissas que animaram as propostas que se tornaram objeto da Lei 13.467 não se confirmaram. Ninguém pode negar, por exemplo, que a legislação trabalhista de fato reclamava uma atualização. Então deputado Rogério Marinho, usava sempre o mantra da modernização da legislação trabalhista, e isso de fato se fazia necessário. A nossa CLT foi editada em 1º de maio de 1943, pensada para uma realidade forjada a partir da segunda reforma industrial, e nós já estamos aqui vivendo um tempo de revolução 4.0, novas tecnologias chamadas disruptivas, que levam à extinção de empregos, ao surgimento de novas realidades, de novos cenários, com os mais diversos impactos de ordem econômica, social, política e até mesmo jurídica. Mas falar sobre a reforma trabalhista, talvez de forma mais analítica ou pontuada, especialmente em razão do segmento econômico que está aqui se fazendo presente, que é o segmento das empresas, do setor imobiliário, as empresas da construção civil, nos sugere alguns temas em particular. Talvez o primeiro desses temas que nos convoque a atenção é o tema da terceirização. A terceirização é um daqueles temas que sempre nos desafiam. Todos sabemos que até recentemente nós apenas contávamos com pouquíssimas leis que disciplinavam o fenômeno econômico, que é traduzido como instrumento de organização, de gestão empresarial, da terceirização. Poucas leis cuidaram desse fenômeno, e o TST se viu então obrigado a editar uma súmula, a súmula 331. E nesta súmula, o TST colocou a visão forjada a partir da legislação trabalhista sobre quais seriam os limites possíveis para esse fenômeno que é a terceirização, a delegação a alguém, a uma empresa, da execução de parcela das atividades que podem assumir um sentido maior ou menor, mas certamente todos os sentidos são necessários para a consecução dos resultados econômicos a que se propõe a determinada empresa. E a reforma trabalhista, ela teve como um dos seus impulsos centrais a necessidade de revisitação da súmula 331. Todos sabem que o TST forjou, muito bem intencionado, forjou dois critérios: o critério da atividade meio e o critério da atividade fim. Esses critérios, durante algum tempo, serviram para balizar a interpretação de situações concretas da vida, e com isso a sociedade foi se moldando, foi se acomodando, mas a realidade econômica foi mudando, a especialização das atividades, a necessidade de se imprimir e de se obter maior competitividade, acabou promovendo, na prática, a realidade econômica assim impôs, a fragmentação desses processos ou dessas atividades produtivas. E aí, novamente, o TST, instado a se pronunciar, mantendo o critério dicotômico da atividade meio e da atividade fim, acabou sugerindo a criação de situações curiosas. E nós sabemos que quando o direito e o poder judiciário desconsideram a realidade acaba se vingando, altera-se a legislação, e as legislações ou as decisões judiciais
acabam sendo descumpridas. E foi isso que se verificou em relação à terceirização. A súmula 331 foi desafiada, continua sendo desafiada. E eu chamo a atenção, esse é um aspecto importante, que a terceirização, que foi reconhecida de forma ampla, amplíssima, diria, pelo Supremo Tribunal Federal, não significa uma espécie de vale-tudo. Não aconteceu uma espécie de liberação geral para terceirizar-se tudo de toda forma e a todo custo. Não. Nós precisamos ter algumas cautelas quando se celebram contratos de terceirização. No Tribunal Superior do Trabalho, o que se passa? Nós temos ainda muitas dúvidas. Há turmas de julgamento, órgãos fracionários do tribunal, que não estão julgando os casos de terceirização, aguardando a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal, para então promover uma leitura analítica e entender qual é exatamente o alcance dessa decisão. Outras turmas, como é o caso da 5ª turma, órgão que tem a honra de integrar, estão examinando o tema da terceirização. E estão examinando a partir do próprio julgamento supremo. Eu mesmo já assisti esse julgamento 3 vezes, está disponível no YouTube. Aliás, isso é uma das outras questões que nós comentávamos hoje pela manhã, se a transmissão das sessões do Supremo Tribunal Federal contribui ou não para que a cidadania possa se informar cada vez mais a respeito do que se passa dentro do Poder Judiciário. Mas lendo e revendo esses julgamentos, fica muito claro. O Supremo Tribunal Federal legitimou, sim, a terceirização de atividades finalísticas. O que não pode acontecer, pelo menos o que eu venho sustentando, é que neste processo de terceirização, as empresas que contratam assumam a gestão dos contratos de trabalho dos empregados terceirizados. Ou seja, a CLT, nos seus artigos 2º e 3º e 9º, estabelecem os conceitos de empregado, de empregador, e definem também, de maneira clara e objetiva, a nulidade absoluta de quaisquer atos tendentes a esvaziar a eficácia desses dispositivos. E nós sabemos que o empregador é aquele que admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviços, assumindo o risco da atividade econômica. Portanto, a terceirização não possibilita que as empresas contratantes assumam a gestão dos contratos de trabalho dos trabalhadores empregados terceirizados. Esse é um dado importante que precisa ser colocado à reflexão de todos, porque há julgados que dizem o contrário. Mas eu insisto nessa posição, tenho uma convicção muito sólida em relação a isso, não sei o que pensam os demais colegas aqui não é nem mesa, né? É um sofá ou uma poltrona. Eu insisto que não é possível terceirizar essa atividade de fim e assumir-se o controle, a gestão, a condução, ou seja, o poder diretivo desses contratos de trabalho. É uma primeira advertência que eu gostaria de fazer em relação à reforma trabalhista. Obviamente, precisamos terceirizar com responsabilidade. Hoje já se fala em compliance, é um conjunto de regras. Eu costumo dizer que a compliance é uma espécie de soft law, um conjunto de normas de conteúdo ético que se obrigam as empresas numa perspectiva de realização de valores universais, valores humanos universais, como equidade, justiça, isonomia, respeito à própria dignidade humana. Mas um outro aspecto que me parece importantíssimo na reforma trabalhista, aliás, eu costumo dizer, o doutor Gaudio já me ouviu, já está cansado de me ouvir a respeito, eu costumo dizer que a negociação coletiva de trabalho é o outro eixo da reforma trabalhista, que por si só já valeria toda a mudança da legislação trabalhista no Brasil. Infelizmente, o nosso tempo não é tão extenso, mas para entender a relevância da autonomia negocial coletiva, nós precisaríamos retroceder um pouco na história da organização sindical no Brasil e perceber que houve uma asfixia da liberdade sindical. Houve uma captura das organizações sindicais. Foram elas castradas pelo Estado Novo, aquele que se instaurou no Brasil a partir da década de 30, em nome de um processo ou de um projeto civilizatório maior, fundado no ideal corporativista. Enfim, não nos cabe aqui refletir sobre isso, mas apenas dizer que a reforma trabalhista, quando retificando a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho,
definiu o que pode e o que não pode ser objeto de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho, a reforma trabalhista deu um passo absurdo na direção de se prestigiar aquilo que nós chamamos de autonomia coletiva da vontade. Porque a nossa jurisprudência, ainda com os olhos postos no passado, ainda partindo do pressuposto de que os trabalhadores, mesmo quando coletivamente organizados, deveriam merecer uma tutela especial, uma proteção do Estado, essa nossa jurisprudência está superada. É preciso levar a sério, é o que disse o Supremo Tribunal Federal em 2 julgamentos emblemáticos. Um deles envolvendo o rumoroso caso BESC, recurso extraordinário 590.415, em que o Supremo Tribunal Federal, embora examinando uma questão pontual ligada a um plano de demissão voluntária, desenvolveu considerações valiosíssimas acerca do que se contém na nossa Constituição, particularmente do poder constitucionalmente concedido aos sindicatos para construir, para negociar, para definir de forma democrática, dialética, dialógica, qual é o conteúdo das regras que devem presidir as vidas daqueles, vidas econômicas, profissionais, daqueles que são por essas entidades representados. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.415, impôs ao Tribunal Superior do Trabalho um instante de inflexão, de autocrítica, e isso, evidentemente, acabou não acontecendo, tanto que, posteriormente, sobreveio a apresentação do projeto de lei 6787 e que acabou desaguando na reforma trabalhista na lei 13.467. Mas o importante é que a negociação coletiva agora está prestigiada pelo legislador e este prestígio deve ser respeitado pelo Poder Judiciário. Aliás, quando eu falo em respeito ao Poder Judiciário, isso me remete também a uma outra dimensão da reforma trabalhista, que é aquela com a qual se buscou conter um fenômeno que me parece, se não evitável em absoluto, mas pelo menos criticável, analisável, que é o que se denominou de ativismo judicial. Juízes e tribunais interpretando normas, regras e princípios, e com isso invalidando regras legais editadas pelo Poder Legislativo. Esse fenômeno gera insegurança jurídica e talvez merecesse um único painel para discutir como é que os juízes atuam, qual é o limite da interpretação judicial, se é democrático permitir com que juízes, examinando normas legais, invoquem princípios de baixa densidade normativa, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, uma ideia aberta, um ideal, e com a invocação a um princípio dessa magnitude, dessa abertura semântica, declarar a invalidade de normas jurídicas positivadas pelo legislador. Nós sabemos que dos eixos da reforma foi tentar conter um sugerido excesso de protecionismo da jurisprudência trabalhista. E, obviamente, essa atividade de interpretar textos normativos é uma atividade que é imanente à função do Poder Judiciário. Qualquer de nós que somos da área do direito, qualquer de nós que temos um texto normativo para interpretar, acabamos trazendo a nossa história de vida, as nossas pré-compreensões, o nosso sistema de referência. Evidentemente, é preciso estabelecer algum limite nesse processo de interpretação, porque não é lícito que a ideologia acabe forjando leituras e interpretações que põem por terra o próprio trabalho do legislador. Esse é um dado objetivo que precisa ser repensado nos domínios do Poder Judiciário. Nós teríamos ainda muita coisa a dizer sobre a reforma trabalhista, mas eu tenho certeza que aspectos outros serão pontuados pelos meus colegas de poltrona, mas eu ainda poderia fazer alusão, invocando também a segurança jurídica, a uma das inovações que me parecem significativas, que é a da possibilidade da quitação anual de obrigações trabalhistas perante a entidade sindical representativa da categoria profissional envolvida. Por que o legislador estabeleceu essa possibilidade? Empregado e empregador se dirigem ao sindicato, apresentam um recibo geral de quitação e o sindicato, promovendo aquela anamnese, aquela verificação, hoje as entidades sindicais possuem empregados que trabalham de forma bastante competente nessa verificação de rescisão de contrato de trabalho,
verifica-se todo o cumprimento das obrigações e concede-se a quitação. Essa quitação tem eficácia geral e isso, obviamente, tem por objetivo garantir a segurança jurídica, evitar o surgimento daqueles grandes passivos que tanta insegurança acaba gerando. Porque dizia um economista ouvido durante a reforma trabalhista, na Justiça do Trabalho ou no direito do trabalho, as rescisões de contrato não rescindem. Todas as decisões, mesmo que homologadas perante uma entidade sindical, acabavam desaguando em reclamações trabalhistas. Reclamações trabalhistas que o Dr. Paulo ainda há pouco lembrava, muitas das quais traduziam apenas aventuras jurídicas que a reforma também pretendeu coibir. E pretendeu coibir criando, por exemplo, a regra da sucumbência. Antes, imperava a noção da gratuidade da justiça. O empregado não tinha nenhum risco ao demandar perante a Justiça do Trabalho. Obtinha o favor legal da gratuidade da justiça, que a Constituição também assegura aos necessitados, e com isso nós constatávamos a existência de muitos abusos. Quando eu falo sobre isso, eu sempre enfatizo. Não é que os empregados sejam todos oportunistas, inescrupulosos. Existem santos e demônios nos dois polos, empregados e empregadores, que agem conforme as regras legais, e empregados e empregadores que transgridem essas regras. A legislação, ela induz a novos comportamentos. Ela tenta, a partir das disposições legais, das sanções estabelecidas, tenta induzir os cidadãos a agirem da forma que considera correta. E é por isso que quando se fala que a reforma trabalhista iria aumentar o nível de empregabilidade no Brasil, e esse resultado não se verificou, continuamos ainda com cifras milionárias de desempregados, é muito claro que nós estamos diante de uma situação singela, porque a lei não cria emprego. Ela cria condições para que os atores econômicos, os atores sociais, possam, com base na segurança jurídica, investir, obter retorno, enfim. A reforma trabalhista ela não iria criar empregos, mas criar condições favoráveis a uma maior empregabilidade. Isso, obviamente, não depende apenas da lei, depende da realidade econômica, e, lamentavelmente, ainda estamos patinando nesse quesito, com uma crise social de proporções preocupantes. Ainda sobre a reforma trabalhista, o meu tempo já se aproxima do final, houve a previsão também de uma nova figura, a chamada figura dos trabalhadores hipersuficientes. Aqueles que, detentores de diploma de nível superior e que recebem o dobro, mais do que o dobro do limite máximo do plano de benefícios da Previdência Social, poderem negociar com o mesmo alcance dos sindicatos, poderem negociar as cláusulas de seus contratos de trabalho. Esse valor hoje está em R$ 11.678,90. O legislador prestigiou essa autonomia negocial no plano individual, estabelecendo esses dois critérios. Remuneração por ele considerada elevada, R$ 11.678,90, e a detenção de um diploma de nível superior. Esse mesmo empregado, esse mesmo trabalhador com esse padrão remuneratório, pode convencionar também a arbitragem. A arbitragem é um equivalente jurisdicional típico, um mecanismo que deve ser utilizado, que vem sendo utilizado cada vez com maior frequência para a resolução de conflitos, porque o que todos nós queremos é segurança jurídica, é resposta rápida. Ninguém aguenta ajuizar uma ação ou ser demandado e esperar 5, 10, 15 anos para obter uma resposta do Poder Judiciário. Por mais que nós todos tentemos, o volume é cada vez maior e a morosidade é algo inerente, lamentavelmente, à atuação do Poder Judiciário. Poderia citar aqui no meu minuto final a minha realidade. Ontem eu fiz 5 anos de TST. Portanto, já posso me aposentar. E nesses 5 anos eu saí de 17.500 processos sob os meus cuidados para 8.700. Não olhei hoje, mas esse número flutua. 8.700. Não consigo abaixar dos 8.000, mas vou tentar. Estou tentando. Dá para imaginar o que é julgar num mês 2.000 processos?
Nós temos um colega que é o recordista de todos os tempos, nunca antes na história do TST se julgou 23 mil processos em um ano. Eu acho que o silêncio diz muito. Imaginem o jurisdicionado. Eu tenho recebido muitos advogados, aliás, o tempo todo os ilustres advogados vão defender suas posições, entregar os memoriais. E ontem eu ouvi de uma advogada uma frase que me impactou bastante. Obviamente ela não se referia à forma como eu exerço a jurisdição, mas eu entendi o recado. Ela disse, é preciso humanizar a jurisdição. Processos não são produtos que são confeccionados em linha de produção, fordista ou taylorista. Nós precisamos perceber que em cada processo existem histórias de vida, pretensões, expectativas legítimas, e os juízes não são robôs. O processo ainda é decidido por juízes justamente por essa necessidade de equilíbrio, de equidade, de ponderação. Enfim, a reforma trabalhista é uma realidade, nós estamos caminhando cada vez mais para a consolidação das novas regras. O TST está, lamentavelmente, ainda com os braços atados, em razão de uma disciplina legal inscrita no artigo 702. Eu digo braços atados porque é preciso ajustar súmulas e orientações jurisprudenciais às várias prescrições da reforma trabalhista. E isso não foi feito porque nós temos uma regrinha que me parece altamente discutível do ponto de vista da constitucionalidade, que é a do artigo 702. Nós precisamos ter 2/3 das turmas decidindo de forma unânime em 10 sessões diferentes, e só podemos alterar as nossas diretrizes jurisprudenciais por maioria de 2/3 dos votos do tribunal. Então, estamos diante de uma situação difícil, mas espero que em breve será suplantada. Bem, são essas as minhas primeiras considerações. Pude perceber que alguns tentaram cochilar, mas quando tentava, eu aumentava a entonação da voz, atrapalhando o sono, o cochilo de alguns, mas estou à disposição de todos. Agradeço muito a atenção com que me distinguiram. Obrigado. Obrigado, ministro. Também, sem mais delongas, passar ao professor Gáudio a palavra para que ele possa fazer suas considerações. Eu vou só pedir a gentileza de que projetem, por favor, os slides, já que o ministro Douglas, né, anunciou, né, uma propaganda enganosa sobre a qualidade técnica dos meus slides. Eu inicio dizendo que é um recurso, né, diversionista, de que eu faço uso com alguma frequência, porque aqueles que não têm muito a dizer, né, têm que se valer dessa estratégia de, enfim, alguma pirotecnia, vamos dizer, né? Bom, eu inicio naturalmente as minhas considerações, registrando os meus agradecimentos ao gentil convite que me foi formulado, Dr. Paulo, Dr. Fernando, que preside o nosso painel. Também saúdo, não posso deixar de saudar o ministro Douglas, de quem tenho a honra de privar amizade e com quem iniciamos um projeto muito interessante aqui em Brasília, que é a Academia Brasileira de Trabalho. Ainda não tivemos a oportunidade de realizar nenhum evento externo, mas a nossa academia vem aí sendo sede de algumas discussões interessantes. Também, evidentemente, saúdo o meu colega e amigo, o professor Washington, com quem tenho tido a oportunidade de desenvolver um outro projeto à frente do Instituto DIA. Saúdo também aqui o meu amigo, o Dr. Pedro Neme, e vejo agora o Dr. Hércules Benício também, que foi meu colega na Universidade de Brasília, não posso deixar de fazer esse registro. Muito bem, ao contrário do ministro Douglas, que fez uma análise, vamos dizer assim, mais panorâmica de diversos aspectos da reforma trabalhista, todos sabemos que se trata, sem dúvida nenhuma, da mais abrangente reforma, vamos dizer assim, na nossa arquitetura normativa das relações de trabalho, desde o advento da CLT em 1º de maio de 1943. A CLT já se anunciava naquele momento, no gesto grandiloquente de Getúlio Vargas, lá no estádio de São Januário,
como um texto que nascia, em certa medida, obsoleto, na medida em que representava o processo de cristalização, de consolidação, sistematização de uma legislação pré-existente. Na década de 30, sabemos todos que houve uma pulverização, uma imensa produção normativa, legiferante, que resultou em diversos diplomas legais, que foram, então, sistematizados pela CLT, que, evidentemente, também trouxe alguns aspectos novos, no capítulo, por exemplo, em torno da alteração do contrato de trabalho, entre outros. Pois bem, desde 1943, efetivamente, tal como bem ressalta o ministro Douglas, a legislação trabalhista estava a reclamar algum tipo de atualização. Nós tínhamos, eu sempre cito esse exemplo, o ministro Douglas talvez esteja também cansado de me ouvir falar sobre isso, né? Mas o exemplo do fracionamento de férias, né? Então, o artigo 132 da CLT, que impediu o fracionamento de férias aos maiores de 50 anos, né? Há o argumento de que, aquela época, efetivamente, o sujeito aos 50 anos já estava para além da sua expectativa de vida, que era de 49 anos. Então, já estava lá com o livro 100 lugares para se conhecer antes de morrer, e precisava de um tempo efetivamente maior para usufruir das suas férias. Não é? Enfim, poderia citar outros exemplos, mas vou ficar com esse que ilustra muito bem esse aspecto, a obsolescência. Ao lado disso também houve um processo de incongruência, né? de desequilíbrio, disfunção sistêmica, porque foram introduzidas diversas normas, inclusive o próprio texto constitucional de 88, incompatíveis. Não é? A CLT se tornou incompatível em diversos pontos com o nosso ordenamento jurídico. Não é? Infelizmente, a reforma não resolveu alguns desses problemas. É o caso, por exemplo, das juntas de conciliação e julgamento que permanecem, né? Seguem sendo referidas pela CLT, não é? Como um órgão judicante da Justiça do Trabalho. Não é? E a emenda 24, todos sabemos, de 99, já pôs fim a isso. Muito bem, mas eu dizia que iria fazer aqui um recorte, né? Epistêmico, né? Epistemológico mais específico, e vou me ater ao tema da terceirização. Um tema que me parece efetivamente central para esse segmento, para o qual nós nos dirigimos nesta tarde. E aqui, muito brevemente, né? Não se preocupe, eu não vou falar do direito comparado, né? Também é um vício que eu tenho. Né? Aqui, aliás, nesse conjunto de slides, ao final, para quem tiver interesse, há, de fato, um estudo de direito comparado, né? Não poderia evitar, mas eu não vou fazer isso aqui até por conta das nossas limitações de tempo. Vou me ater a algumas considerações que são fruto de algumas reflexões pessoais, é verdade, mas a partir da observação de um processo evolutivo da legislação e da jurisprudência. A primeira referência relevante que nós temos em relação à terceirização, como marco, pode-se dizer, normativo, não é, não há dúvida, a súmula 256 do TST. Não é? Embora se registrem normas específicas sobre alguns aspectos desse fenômeno, não havia até esse momento, aliás, até o advento da Lei 13.429, não havia no nosso país qualquer diploma que se dedicasse exclusivamente a esse tema, de maneira mais sistematizada. Pois bem, a súmula 256 trouxe um primeiro recorte, uma primeira restrição, e admitia a terceirização como lista única e exclusivamente em relação a esses dois objetos, trabalho temporário e serviço de vigilância inicialmente. Enfim, é importante ter em conta aqui uma premissa, não é? De que costumam partir, não é? Alguns desses precedentes, isso pode ser visto como parte do epicentro, vamos dizer assim, das teses que se construíram em torno do tema da terceirização, que é a premissa segundo a qual a terceirização é excepcional. E por que excepcional? Porque a matriz contratual primária no nosso ordenamento jurídico é o contrato de trabalho. Isso significa dizer que, se eu vou me valer da força de trabalho de alguém, com esta pessoa, em princípio, em regra, eu tenho que firmar, tenho que celebrar um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Essa é a nossa matriz preferencial. Tudo o que escapa, né, o que escapasse desse modelo primário preferencial, deveria ser objeto de uma interpretação restritiva e com uma série de consequências disso. Né? Então, entre os consectários, nós podemos, por exemplo, afirmar que, do ponto de vista do ônus probatório, né, recairia sobre o suposto tomador o ônus de demonstrar que não estariam presentes os requisitos da relação de emprego, tal como a jurisprudência vem afirmando há muitos anos. Mas, além disso, aqui em relação a 256, para voltarmos à nossa trilha aqui,
Não é? Na 256 nós temos uma restrição importante. Então, a súmula era, aliás, muito limitadora, muito restritiva. Cancelada a súmula, né, depois de um processo com intensos debates, né, aliás, provocação do Ministério Público do Trabalho, à época, inclusive, o ministro Ives, né, em certa medida, deu algumas contribuições para que houvesse essa evolução, vamos dizer assim. Nós tivemos, então, a súmula 331, que se tornou, todos sabemos, o principal marco, ouso dizer, normativo em relação a esse fenômeno. E aqui houve alguma ampliação quanto às possibilidades da terceirização. Em primeiro lugar, quanto ao próprio objeto. Então, se incluiu, por exemplo, a possibilidade de terceirização de serviços especializados. E aí é que surge essa referência à atividade meio como um requisito, inclusive, de validade. Aliás, também como decorrência da premissa que aqui me reportei no início, esses elementos que eu vou enunciar aqui, apresentar aqui, eram considerados requisitos de validade. Não é? Importante ter isso em conta. Então, entre os requisitos de validade, sabemos todos, primeiro, atividade meio, depois, ausência de subordinação direta e, por fim, a questão da ausência de pessoalidade. A súmula 331, portanto, partia dessas premissas e de um pressuposto de que havia uma dissociação entre uma relação econômica de um lado e uma relação jurídica de outro, tal como ministros, como o ministro Godinho, vem afirmando já há algum tempo. Surge, então, a Lei 13.429 como uma primeira tentativa de promover um certo alargamento do espectro terceirizável. E aí faz alusão, todos também nos recordamos disso, da possibilidade de terceirização de serviços determinados específicos em qualquer ramo. Daí, evidentemente, o intuito era precisamente o de procurar provocar uma mudança nesse cenário normativo quanto à limitação à atividade meio. Não há dúvida de que esse era o objetivo. Mas a lei não foi suficientemente clara. Daí porque, na 13.467, tornou-se ainda mais explícita essa evolução. Não podemos, entretanto, deixar de considerar que houve, com o advento da Lei 13.429, a introdução de novos requisitos, entre os quais a vinculação ao objeto contratado, o que significa dizer que, no processo de terceirização, o tomador de serviços, uma expressão consagrada pela jurisprudência, não pode, evidentemente, contratar um corpo de trabalhadores terceirizados para uma determinada atividade prevista no contrato de prestação de serviços e depois se valer deles para outros fins, outras finalidades. Isso não seria possível. Depois, além disso, essa espécie de interstício, de quarentena para evitar a fraude, processo de precarização, como alguns preferem, em relação à questão da impossibilidade de utilização de trabalhadores que tenham vinculação anterior com a mesma empresa tomadora de serviços. E aqui se elegeu esse parâmetro temporal de 18 meses. Pois bem, a Lei 13.467 evolui, primeiro, para afirmar que a terceirização poderia ocorrer, inclusive, em relação à atividade principal, e aqui, para usar uma expressão quase que inequívoca, por quê? É importante ter em conta que, quando no debate em torno das leis relacionadas à concessão de serviços de energia elétrica e telecomunicações, o TST veio afirmar que a referência à possibilidade de terceirização de atividades inerentes, essa era a expressão utilizada pela lei, não era um salvo-conduto para se admitir terceirização em atividade fim. Eu lembro até hoje de alguns julgados que lançavam mão desta frase que sempre me soou um pouco curiosa. A lei só admite a possibilidade de terceirização de atividade inerente, isto é, atividade meio. Não me parece que seria possível estabelecer essa sinonimia, essa equivalência de sentido. Mas, enfim. Então, a lei agora torna explícita essa possibilidade. Requisitos novos. A lei, ao lado de estabelecer isso, traz aqui o que me parece ser o principal risco da terceirização no cenário pós-reforma, para os que se valem dessa sistemática. Qual é o risco? Este novo requisito relacionado à questão da capacidade econômica do prestador de serviços. Eu já explico por que me parece ser um risco relevante. Bom, antes de seguirmos adiante, eu gostaria apenas de ressaltar que, de acordo com as minhas conclusões pessoais, vejam, ainda não há, evidentemente, uma jurisprudência
firme. Aliás, há pouquíssimos precedentes em torno desses novos dispositivos. Mas talvez se possa afirmar, me parece que o ministro Douglas estaria de acordo com estas considerações, que permanecem, né, seguem exigíveis como condições de validade esses dois elementos que estão presentes na súmula 331, ausência de subordinação direta, né, e ausência de pessoalidade. Notem bem, mesmo depois da Lei 13.429, mesmo depois da Lei 13.467 e mesmo depois do julgamento emblemático do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 725. Mesmo depois disso, né, parece-me que, até por conta da natureza intrínseca, vamos dizer assim, desse tipo de contrato, não se poderia admitir, como bem ressalta o ministro Douglas, a possibilidade de subordinação direta. Notem, aqui nem vou falar, porque iria nos, tirar um pouco aqui dos trilhos, falar da questão da subordinação estrutural. Mas permanecem como requisitos, sob a minha perspectiva pessoal, e que parece ser uma inclinação da jurisprudência. Ausência de subordinação, ausência de pessoalidade. Esses requisitos não estão na lei de modo expresso, mas podem ser extraídos da nossa, vamos dizer assim, do nosso sistema jurídico. E, além disso, foram acrescidos esses requisitos. Esses dois que estão aqui na Lei 13.429, vinculação e o interstício, e agora, mais recentemente, capacidade econômica. Bom, muito bem. E aqui, notem bem, as consequências jurídicas extraídas de uma eventual inobservância dessas exigências formais seriam as mesmas que a jurisprudência vem imputando à terceirização ilícita sob a perspectiva da súmula 331, ou seja, principal risco, principal consequência, vinculação direta. Observadas essas condições, reconhecimento de vínculo direto com o tomador e todos os consectários, todas as consequências daí advindas, né? Inclusive o estatuto jurídico, norma coletiva, enfim, jornada de trabalho, entre outros. Bom, e aí, meus caros, para ressaltar aqui aquilo que me parece ser uma preocupação em relação aos que se valem dessa estratégia, não é? de focar no core business, vamos dizer assim, eu gostaria, deixa eu passar só um pouquinho aqui os slides, aqui, espera aí. Aqui, exatamente, isso aqui. Bom, eu falava da capacidade econômica como principal risco, né? Essa necessidade de um tomador de serviço fazer uma espécie de análise inicial disso, da capacidade econômica. A lei parece sinalizar para uma espécie de exame de elementos puramente formais, quando alude a valores de capital social, né, proporcionais aqui ao número de empregados. São parâmetros conhecidos de todos, né, estão na lei, e parece ser razoável afirmar que nós estamos diante de um exame puramente formal. Né? Mas notem bem, eu costumo aludir a isso até porque isso revela algumas inclinações. Né? É também de conhecimento de todos que aqui em Brasília nós tivemos uma jornada, uma jornada de direito do trabalho, a segunda jornada, que foi capitaneada por associações de magistrados do trabalho, mas contou com a participação de procuradores de trabalho, alguns ministros do TST, inclusive, em que foram aprovadas uma série de teses, uma série de enunciados. Enunciados que ganharam, a meu juízo, infelizmente, uma força, diria até desproporcional, porque vêm sendo invocadas, essas teses, esses enunciados, vêm sendo invocados como razões de decidir. Em alguns casos, eu já identifiquei acórdãos de alguns regionais que se limitam a reproduzir a tese na ementa e aquilo seria simplesmente o fundamento para decidir dessa ou daquela maneira. Não é? A meu juízo, um flagrante desrespeito ao artigo 489 do novo CPC. Mas, enfim. Pois bem, mas essa jornada, e aqui eu vou pedir para, se puderem clicar nesse ícone aqui, qualquer um deles, aqui o de cima, esse ícone aqui, que apresenta o sinal de proibido, pessoal aí, se puder me ajudar. É o que eu... Aqui, ó. Pode clicar, por favor, aqui nesse ícone. Aí, ótimo. Perfeito. Bom, aqui parte da minha pirotecnia. Aqui, vejam, então vamos lá. Capacidade econômica, nós estamos falando sobre isso. Pois bem, então, notem bem, né? Um primeiro aspecto é a afirmação de que, de fato, nós estamos diante de um requisito de validade. Então, inobservado, as consequências são aquelas que eu mencionei. Perfeito. Isso está aqui nesse enunciado,
E aqui não há novidade. Pois bem, uma primeira novidade importante. Essa capacidade não poderia ser analisada unicamente no momento inicial da contratação. Por quê? Porque pode sobrevir uma incapacidade econômica no curso do contrato de prestação de serviços. Ou seja, nós estamos diante de uma possibilidade de uma incapacidade econômica superveniente. E isto, segundo esta interpretação, levaria ao reconhecimento da invalidade do contrato. Ora, daí se extrai, como consequência de ordem prática, aí, quanto aos cuidados, riscos que nós temos aqui, a necessidade de que o tomador, não é, a parte contratante, promova uma supervisão, não é, contínua da capacidade econômica daquele que ele contrata. E aí vem um outro aspecto, que é, na minha avaliação, o mais grave. Qual é o aspecto? Não se exaure num exame de requisitos estritamente formais. Notem bem. Aqui, por exemplo, se fala em inexistência, vejam aqui, de passivo comercial, trabalhista, previdenciário, decorrente de outros contratos e que constituam risco ao adimplemento contratual. É verdade, nós estamos aqui diante de um enunciado, de uma jornada, quase que por assim dizer, acadêmica, mas que revela uma inclinação muito importante. Não é? Notem, é quase que exigia aqui uma espécie de due diligence contínua. Não é? É quase que o mesmo rigor que se exigiria, o mesmo cuidado, de uma operação de aquisição, né? M&A, aí teria que ser, muito possivelmente, a jurisprudência pode vir a incorporar esse elemento, a considerar o perfil de alguns dos ministros que compõem hoje o Tribunal Superior do Trabalho. Não me parece que seria algo surpreendente ver na jurisprudência de algumas turmas, pelo menos, né? Possivelmente não na quinta turma, um entendimento que possa ir nesta direção. Né? E aqui, novamente, consequência para o descumprimento. Invalida o contrato de prestação de serviços. Tá? E com isso, para retornarmos aqui, por favor, pode clicar? Bom, e vejam, só para reforçar mais uma vez isso, eu não quero ser alarmista aqui, né? Não é um discurso, vamos dizer assim, apocalíptico, né? Não é essa a ideia aqui, mas é só alertá-los quanto a um risco concreto e importante que pode advir desse processo. Né? Eu não posso deixar de lembrar aqui o leading case relacionado ao J191 sobre dono de obra. Não é? O que o ministro Dall'Asen nos deixou como legado à frente da Comissão de Jurisprudência foi, na minha avaliação, um precedente perigosíssimo que afirma precisamente que, no caso do dono de obra, seria uma exceção, né, a irresponsabilidade do dono de obra, né, precisamente a incapacidade econômica, né, do empreiteiro contratado. Então, vejam, isso está presente de algum modo na nossa jurisprudência. E eu encerro, considerando que o meu tempo já se esgotou, só destacando que o precedente do Supremo tem uma importante utilidade. Não é? Esse precedente, como sabemos, chancelou a possibilidade de terceirização em atividade finalística, não é? De maneira inconteste. Qual é a utilidade concreta desse precedente, uma vez que hoje a lei é clara nesse sentido? Bom, esse precedente se volta para o passado. Esse precedente, portanto, volta para os processos em curso. E mesmo, segundo a leitura que alguns fazem da fala do ministro Fux, foi um obter-dito ali, mas ele se refere a coisa soberanamente julgada como único limitador. Ou seja, admite-se, seria, enfim, cogitável a possibilidade até mesmo de uma ação rescisória. Não há dúvida nenhuma que, por exemplo, isso foi discutido num evento lá em São Paulo, a possibilidade de revisão dos TACs, por exemplo, firmados, né, à luz de um marco jurisprudencial e legal já ultrapassado. Possibilidade, portanto, de rever isso, né, porque nós estamos diante de uma nova possibilidade e a lei só veio a reafirmar aquilo que é uma decorrência do próprio princípio da legalidade, segundo o Supremo vinha interpretar. Meus caros, eu lamento pela pressa e uma certa desordem aí na exposição, mas eu não poderia deixar de compartilhar algumas dessas minhas angústias. Novamente, agradeço a organização do evento e também me coloco à disposição para discutirmos.
Obrigado, professor. Passamos agora para as palavras do professor Washington. Fique à vontade, professor, dentro. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer à ADEME, na pessoa do Dr. Paulo Roberto, que está aqui, também à Rede Internacional de Excelência Jurídica, né, que é uma das apoiadoras do evento. É muito bom estar aqui, Fernando, né, sob a sua presidência, e ao lado de dois amigos queridos, que é o ministro Douglas e o professor Gáudio, que, além de amigos, são, na realidade, exemplo de qualidade e de competência profissional e acadêmica, né, que segue de exemplo para que a gente consiga chegar lá. A ideia, e eu estou adorando, que meu tempo ainda não está contando, então estou ganhando alguns minutos a mais, né? Não, deixa parado, se eu soubesse eu não tinha avisado. Né? Nada como essa ética de dizer certamente o que é que acontece. Né? Mas assim, a ideia, e quando eu recebi um convite, o primeiro ponto era, poxa, a reforma trabalhista ela é algo muito grande, ela atingiu vários aspectos, várias searas. O que é que necessariamente seria importante e interessante para a ADEME? E ótimo ser o último a falar, e ao mesmo tempo péssimo, depois de ótimos palestrantes, né? Isso aumenta a nossa responsabilidade, mas que eu já tive boa parte do tempo ganho, quando o ministro Douglas, com muita propriedade, deu uma geral sobre a reforma trabalhista, detalhando especificamente os pontos que têm maior efeito e maior impacto para o setor, onde ele falou especificamente tanto das questões do hipersuficiente, quanto as questões das negociações coletivas e aspectos jurisprudenciais e de própria mudança de conceito. Sou eu que estou fazendo alguma coisa? Não. Tá algum barulho. É para compensar os minutos que eu ganhei antes, aí tem essa interrupção para ficar justamente na mesma quantidade. E depois o professor Gáudio vem e trabalha especificamente as questões sobre terceirização, que com certeza é um ponto que nos impacta de maneira muito forte. Agora, dentro desse aspecto, existe um agente que ele é muito importante para o mercado imobiliário. E um agente que tem uma forma de se relacionar com os operadores desse mercado, já de há muito, vamos dizer, uma estratégia de colaboração, uma estratégia diferente da relação comercial que existe entre eles, que é o nosso corretor de imóveis. E o corretor de imóveis, nós temos vários aspectos, tanto do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista do direito do trabalho, em que a sua atividade ela é drasticamente, vamos dizer assim, submetida ao judiciário sobre vários aspectos. Tanto do ponto de vista do próprio contrato de corretagem e as condições do contrato de corretagem, como também do ponto de vista se haveria ou não um vínculo empregatício entre esses corretores e as sociedades incorporadoras e as sociedades imobiliárias, ou até mesmo entre o corretor diretamente com uma determinada construtora, com uma determinada incorporadora que faça aquele tipo de trabalho. Nós, no Brasil, nós temos a mania de pensar que tudo tem que ser resolvido pela lei. E mais ainda, não só pela lei, mas também tudo nós temos que levar ao judiciário. É o que eu costumo chamar da judicialização do cotidiano. A gente hoje esbarra em alguma pessoa, antes de pedir desculpa, a gente já liga para o advogado para entrar com ação, porque tem que ter um dano moral nessa história. E a reforma trabalhista, ela trouxe vários aspectos que podem influenciar diretamente essa relação dos corretores de imóveis. E aí eu queria pedir um pouco para vocês, na realidade, para a gente ter a clareza que a atividade do corretor de imóveis, ela é uma atividade empresarial, ela é uma atividade de um contrato de colaboração, onde
entes diferentes, com relativa autonomia, eles se colocam em estado de colaboração para desenvolver um determinado negócio. A imobiliária não vive sem um corretor, o corretor não vive sem imobiliária. O incorporador não vive sem o corretor e o corretor não vive sem o incorporador. E nós temos a regulação específica, tanto no Código Civil, quando a gente fala especificamente sobre o contrato de corretagem, que dá, em linhas gerais, como lei geral, todas as condições desse contrato, como nós temos a legislação específica que define a atividade do corretor, criando condições do ponto de vista técnico. Ele tem de ser um técnico de corretagem imobiliária, ele tem de ter o registro específico no órgão e ele tem de atuar com determinada autonomia. De outro lado, quando a gente vai para as relações que existem entre esses corretores e as incorporadoras e as imobiliárias, muitas vezes nós temos relação de emprego. Muitas vezes nós temos as características de deixar este corretor colocado sob a subordinação, sobre o controle de horário, sobre o controle de produtividade, sobre o estabelecimento de metas, até muitas vezes prêmios de vendedor do mês, prêmios de líder de venda e todos os outros aspectos. Fechada essa primeira parte, dando essa geral sobre a regulamentação que existe sobre a área, nós temos que passar para um outro lado, que é um lado da administração. Quando a gente vai para as teorias da administração, nós estamos no momento em que se fala em contratos colaborativos, em que se fala em horizontalização de estruturas hierárquicas, em que se fala em autogerenciamento. Muito lindo no papel. E nós falamos muito isso em todas as nossas áreas. Não, agora a nossa equipe é matricial, não, agora todos são autogerenciáveis. Indo especificamente para o direito do trabalho, nós temos colocações específicas como a questão do contrato do hipersuficiente, onde a gente pode ter negociações diretas com essas pessoas, na mesma forma do direito coletivo. Quando se fala, por exemplo, na contratação de autônomos, onde eu posso ter uma pessoa jurídica autônoma, mesmo prestando de maneira exclusiva e permanente serviços a uma só pessoa. De um lado, nós temos a regulamentação do corretor de imóveis. De outro lado, nós temos a regulamentação do direito do trabalho, criando condições para a contratação de autônomos, criando condições para a negociação direta com hipersuficientes. Aí a gente pega, faz esses contratos, somente na linha do contrato escrito, mas a gente esquece que para o direito do trabalho, e aliás com muita propriedade, não vale o que está escrito. E o que vale é a primazia da realidade. O que vale é a situação expressa que existe. E a ideia de trazer esses pontos é trazer uma reflexão de que não adianta nada a gente vir a colocar a culpa na Justiça do Trabalho e virar e dizer, todos os contratos de corretores acaba sendo colocado vínculo empregatício, reconhecido o vínculo empregatício. Nós fizemos o contrato, já na nova lei, como se ele fosse autônomo dentro de todas as condições, e foi lá e a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo. Espera aí. O que é que nós estamos alterando na forma de relação nossa empresa, nossa imobiliária, nossa incorporadora em relação aos corretores de imóveis? Adianta simplesmente fazer um documento, adianta simplesmente fazer um papel,
mas na realidade eu trato, eu fiscalizo, eu controlo, eu exijo como se empregado fosse, aí a culpa não é da Justiça do Trabalho. O ponto que eu quero trazer aqui é, não adianta nós termos leis que possibilitem novas formas de contratação, não adianta nós termos uma legislação que possibilite negociação direta, se nós não alterarmos a nossa forma de trabalho. O mundo hoje ele passa por grandes alterações. E alterações que antigamente demoravam décadas, hoje elas acontecem em meses, acontecem em semanas. Mudamos a forma de pedir comida, mudamos a forma de assistir filme, mudamos a forma de estudar, mudamos a forma de escrever, mudamos a forma de fazer todas as coisas. Talvez muitos de nós hoje vieram para cá por meio de aplicativos de transporte, para não fazer, né, Pedro, Paulo, fazer propaganda do Uber, né? Você falou do Uber, mas por aplicativos de transporte. Muitos de nós estamos usando isso. Mas a gente fala da boca para fora em novas formas, em novas estruturas, mas não colocamos isso de maneira prática. E quero ressaltar aqui, inclusive, depois eu vou até disponibilizar um material para a coordenação, para mandar para todos os presentes, vários e vários precedentes da Justiça do Trabalho, tanto no âmbito dos tribunais regionais de trabalho, como no âmbito do TST, onde, desde que a situação fática, desde que a realidade seja realmente de uma pessoa jurídica, prestadora de serviços, de maneira autônoma, independente, de forma colaborativa para o desenvolvimento do negócio, muitas vezes essa situação é validada, é afastado o vínculo empregatício e é estabelecido um contrato empresarial de colaboração. Não poucos, não em um ou outro tribunal regional, não somente uma ou outra turma, mas juntei vários precedentes dentro desse sentido. Esta semana passada mesmo, a terceira turma do TST, em um julgamento sobre a questão da prestação de serviços autônomos por médicos a um determinado hospital, a uma determinada entidade, reconheceu que a prestação de serviço autônomo, considerado as características fáticas de liberdade de atuação, ela não representava vínculo empregatício. Foi um precedente do ministro Agra, o ministro Agra foi o relator do processo, né? Ainda nem foi publicado o acórdão, né? O acórdão deve estar sendo publicado nos próximos dias. Mas o que eu quero levar à reflexão de cada um dos presentes aqui é exatamente esse aspecto. Não adianta a gente ler o livro bonito, que fala sobre novas formas organizacionais, sobre novas formas, sobre novas tecnologias, mas, na prática, nós continuarmos com aquele mesmo departamento de recursos humanos, o velho e bom RH, fazendo o mesmo controle de horário, tendo aquele gerente em cima numa pressão digital, mas não é digital, é digital do dedo, cutucando para ele poder cumprir a meta e controlando especificamente a meta, e depois querer dizer, não, é uma relação autônoma, é uma relação de colaboração. Não existe. Então, o que eu quero aqui é, as relações entre capital e trabalho têm mudado drasticamente ao longo dos anos. A gente tinha uma utilização maciça de mão de obra, utilização maciça de capital. Hoje você abre uma startup, hoje você tem um investidor anjo, hoje você tem um crowdfunding, hoje você tem um coworking, hoje numa mesma empresa você tem vários autônomos desenvolvendo projetos de maneira colaborativa, mas nada disso adianta lá na teoria da administração,
lá nos livros da administração, se nós não estabelecermos uma nova forma de gerenciar essa força de trabalho, uma nova forma de se relacionar com esse trabalho. Nós, do Recursos Humanos, nós, diretores de empresa, nós, donos de empresa e mais também, nós, prestadores de serviço autônomos enquanto corretores, temos que seguir dentro da lógica do estabelecimento da regulamentação da profissão de corretores de imóveis, que tem lá o seu elemento subjetivo, que no seu elemento subjetivo estabelece claramente a autonomia entre o corretor e aquele para quem ele vai vender, aquele para quem ele vai intermediar. Tem um elemento funcional, que é quando ele exige que esta intermediação seja realizada, que haja um negócio a ser feito. E tem o elemento objetivo, quando ele exige especificamente um contrato de prestação de serviço feito dentro dessa realidade. Então, caras senhoras, caros senhores, e até para privilegiar mais as perguntas e o debate, né, a ideia é, temos os conceitos de negociação com hipersuficientes, aqueles, como muito bem falou o ministro Douglas, que ganham valores acima de R$11.000, percepção de R$11.000, que a gente pode fazer a negociação direta. Temos os contratos com autônomos, em que a gente pode ter, inclusive, a prestação de maneira exclusiva e de maneira permanente, mas nada disso adianta, e não adianta pensar que a culpa é da Justiça do Trabalho, se a matéria fática, se o que ocorre na prática não leva em conta esses conceitos. Mais do que falar com o jurídico, nós temos que falar com o dono da empresa, nós temos que falar com o setor de recursos humanos, com a área de gestão de pessoas, nós temos de fazer nossa gestão de risco, e os advogados têm de deixar de ser somente atuarem quando já foi judicializado, mas atuar de maneira preventiva, orientando e fazendo com que essas relações realmente sejam modernizadas. Mais uma vez, muito obrigado à ADEME, muito obrigado à RIEX e aos meus colegas aqui de poltrona, fica melhor do que sofá, né, ministro? Finalizado este painel, os senhores que já fizeram as suas perguntas, por gentileza, nos encaminhem para que o moderador possa, então, fazer a costura nesse ambiente aqui. As nossas assistentes estão trazendo, eu encaminho a primeira pergunta e, sucessivamente, as demais serão conduzidas pelo nosso moderador. Aqueles que não fizeram a pergunta ainda poderão requisitar e aí vai o papel. A palavra é sua para costurar, contextualizar dentro do tema até que cheguem os questionamentos. Obrigado. Mais uma vez, eu só fazer uma correção, me permitam, meus colegas das poltronas, né? Mais uma vez, só me corrigir para uma fala no início, eu não saudei meu amigo Eduardo Aroeira, que foi quem me convidou efetivamente, assim, diretamente, né, para estar aqui hoje, e o meu colega na Câmara Brasileira de Indústria e Construção, Zé Carlos Gama, né, está aqui com a gente também, né, que é o nosso vice-presidente da área jurídica da CEBIC. E queria fazer umas colocações depois dessas palestras, dessas explanações brilhantes dos meus colegas aqui, né, que ano passado, logo depois, ano retrasado, na verdade, logo depois da edição da reforma trabalhista, nós fomos lá no TST, num seminário sobre direito imobiliário na parte trabalhista. Estive na mesa com o ministro Márcio Eurico e o ministro Luiz, né, falando sobre terceirização na construção civil, para ser mais exato. E uma coisa que eu falei com eles foi assim, a construção civil sempre olhou com perplexidade essa discussão sobre atividade fim e atividade meio para fins de terceirização. Porque o setor da construção é um setor que disciplina legalmente a sua terceirização, a chamada empreitada,
desde o Código Comercial de 1850, do ponto de vista civil, passando pelo Código Civil de 1916, chegando no Código Civil de 2002, só falando do ponto de vista civil. Mas do ponto de vista trabalhista, o artigo 455 da CLT está lá desde 1943. E ele, inclusive, disciplina a distribuição de responsabilidades entre empreiteiro e subempreiteiro, disciplinando também a possibilidade de retenção de valores, inclusive, se for o caso de inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte do subempreiteiro, né? Então, é uma discussão que, para nós, do setor da construção civil, realmente sempre foi muito estranha, né? Estranha. E até 2012, essa discussão, de fato, não existia, né? Ela passou a existir com uma nota técnica do Ministério do Trabalho à época, né? Chamado Ministério do Trabalho, chamado de Carta de Siriema, que, baseado no entendimento da fiscalização à época, passou a considerar a subempreitada como uma terceirização de atividade fim, passível, assim, pelo menos por parte da fiscalização trabalhista, de ser objeto de autuação por falta de registro do contrato de trabalho. Mas é uma questão que eu só queria colocar aqui para a introdução, né? Enquanto chegam as perguntas, aí já temos uma. Obrigado. Pergunta de Vitória Brita para o ministro Douglas. Ministro, contrato intermitente. Qual ou quais atividades são contempladas e qual é o requisito fundamental? Bem, essa talvez seja uma daquelas questões cuja resposta custaria $1 milhão. Há uma decisão recente do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, não sei se todos aqui conhecem. Pois é, exatamente. Até o relator já é conhecido, em que estabeleceu-se ali um vínculo do contrato intermitente com a natureza temporária ou precária da atividade empresarial explorada. Quando, na verdade, a lei não estabelece essa condição, apenas se estabelece a possibilidade dessa contratação a depender da autonomia da vontade dos interessados. É um critério que vem sendo construído a partir de uma leitura sistêmica da ordem jurídica, mais uma leitura, talvez, nós poderíamos qualificar como apaixonada, ou vinculada, melhor dizendo, aos princípios clássicos do direito material do trabalho, entre os quais o princípio da proteção, o princípio da continuidade, aquela ideia de que a contratação precária ou a contratação temporal limitada apenas se justificaria nas situações estritamente previstas na CLT, o contrato de experiência, o contrato cuja execução estivesse ligada a uma atividade empresarial com duração temporal antevista, logo ao início da sua celebração. Enfim, nós estamos construindo ainda esse conceito, mas objetivamente essa decisão do Tribunal de Minas me parece criticável, e tudo no Estado Democrático de Direito é passível de críticas. Nós estamos, como disse antes, construindo os novos contornos desses vários institutos que foram criados pela reforma trabalhista, e o contrato intermitente é uma dessas situações, é uma dessas hipóteses. É uma figura muito curiosa, sem dúvida, os seus requisitos práticos, pensados pelo próprio deputado Rogério Marinho, que defendeu isso em inúmeras palestras, estavam vinculados àquelas demandas episódicas, sazonais, casos típicos de restaurantes, bares, feiras, eventos, bufês, em que é uma demanda não regular, mas que pode acontecer de forma periódica ou não, como o incremento da demanda numa quinta-feira, numa sexta-feira, num determinado restaurante, bar, enfim. Foi essa tentativa de formalização de um conjunto de trabalhadores que, numa perspectiva clássica, estavam à margem do sistema legal de proteção, porque o sistema legal não estabelecia um meio termo. Ou era empregado, ou estava inserido, vinculado à atividade finalística, aos fins normais do empreendimento, ou não. E aí a habitualidade, a continuidade, a frequência, a reiteração da prestação de serviços acabava gerando um vínculo de emprego com os custos todos que foram se consolidando. Inclusive, o atual presidente da Câmara, num dos seus pronunciamentos muito duros contra a Justiça do Trabalho, dizia, inclusive, que a Justiça do Trabalho teria fechado vários restaurantes no Rio de Janeiro, ao reconhecer vínculos de emprego que se amoldaria muito bem a essa figura da intermitência. Estamos construindo, o desafio é grande, e vamos ver aonde chegaremos com essas novas situações.
Essa questão, me permita um comentário, meus colegas das poltronas, né, que vale o que foi dito aqui pelos três, né, as formas, digamos, alternativas, entre aspas, de contratação, passando de terceirização, a intermitência agora, questão da contratação de autônomos, né, profissionais autônomos, elas dependem de um planejamento e de uma execução muito bem feita. Na verdade, nada nunca foi proibido. O que foi proibido foram os desvios na aplicação dos institutos. E com isso gerou essa discussão toda que nós temos hoje. O caso intermitente, como bem colocado o ministro Douglas, ele ainda merece uma discussão, é um instituto novo e tudo mais, mas a sua aplicação deve ser cuidadosa também, sim, para que não se desvirtue. Nós não, enquanto empresários, falando aqui como empregadores, nós não percamos essa possibilidade, até porque ela pode ser interessante dependendo do contexto em que se aplica. Né? Chegou outra pergunta aqui, também para o ministro Douglas, a pessoa não se identificou, tem mais respeito de direito processual, meu ministro. Privilegiar a verdade real não deveria ser equivalente a privilegiar adequadamente as provas produzidas nos autos? Às vezes, em destaque a este princípio, o julgador ignora as provas. Isso não fere a boa-fé procedimental? Essa pergunta é extremamente interessante. A verdade existe? O processo se estabelece, se desenvolve a partir de um conjunto de regras, de técnicas que buscam reconstruir o passado. As provas testemunhais, que lamentavelmente são as mais utilizadas no processo de trabalho, que são as mais permeáveis à mentira, à adulteração, nem sempre nos auxiliam na construção ou na reconstrução dos fatos. Uma coisa é certa, o CPC de 2015 promoveu inovações expressivas, importantes, consagrou o princípio da colaboração processual, dotou o juiz de uma série de poderes, entre os quais aquele lá do artigo 373, se não me trai a memória, que é o do ônus da prova, aquela ideia da aptidão para a prova, que antes não estava positivada, agora está posta. O juiz pode determinar a inversão do ônus da prova em decisão fundamentada, facultando à parte que não tinha o ônus, inicialmente não teria o ônus, o dever de produzir a prova. E quando se fala em prova, quando se fala em verdade, sempre surge essa questão. Porque nós todos somos sujeitos a perceber os fatos da vida de forma dúbia. Quem aqui nunca se equivocou numa avaliação de uma situação de fato? E claro, me parece que a pergunta toca num aspecto interessante. Quando o juiz desconsidera a prova, é mais ou menos isso? Mas aí é que entra uma questão interessante, porque nós temos 2 graus de jurisdição. É claro que o juiz, aquele que atua na primeira instância, que colhe a prova, teria, em tese, condições de produzir uma resposta, uma decisão mais próxima da verdade real, se é que essa verdade real exista. O juiz que colhe a prova, não fosse o volume de trabalho absurdo que o oprime, o pressiona, poderia assumir iniciativa probatória, poderia determinar diligências, intimar testemunhas referidas, exaurir a inquirição, mas na prática nós vemos que isso não é comum. O juiz tem uma pauta carregada, as partes trazem as suas testemunhas, as inquirições são feitas de forma atropelada e a prova vai sendo produzida. A valsa da vida forense leva a esse tipo de situação. Talvez aqui inverteria essa pergunta para dizer o seguinte: acho que os advogados têm uma responsabilidade muito grande, talvez até maior do que a do juiz, no capítulo alusivo à produção das provas. Porque o juiz é tão vítima de um falso testemunho quanto a parte contrária. E essa parte contrária teria condições, seja na inquirição da testemunha, seja apresentando outros elementos, seja trazendo novas testemunhas, de contribuir para a apuração da verdade concreta, a verdade real, enfim. Não sei se respondi, mas é uma pergunta filosófica. Outro dia, estudando, existem 5 correntes, pelo menos, o professor do Dr. Gáudio, lá em Portugal, diz que são mais de 200 teorias sobre a verdade, que a verdade não existe. Isso é uma, enfim, ela é sempre essencialmente contingente, subjetiva. Mas essa é uma outra discussão. Obrigado. É isso mesmo. Direito é filosofia, direito é psicologia, direito é sociologia, direito, como ciência social, é tudo, né, gente?
Me permitam também, em relação a essa pergunta, só colocar um episódio que aconteceu comigo lá em Belo Horizonte. Eu sou mineiro, milito perante o TRT da Terceira Região, né, que houve prova dividida, sabe, ministro? Por testemunha, uma testemunha do autor, uma testemunha do réu, reclamando e reclamado. Na sentença, o juiz, ele, usando o princípio do livre convencimento, diz que a prova produzida por meio da testemunha do reclamado era mais crível, ele usou essa expressão entre aspas, mais crível do que a produzida pelo reclamado, né? Ainda bem, como o senhor disse, que nós temos duplo grau de jurisdição, que, ao encarar a prova dividida, retirou esse juízo de valor aí e decidiu da forma correta, né? Mas é só esse caso que eu queria contar. Chegou uma terceira pergunta aqui, que não está dirigida, eu queria passar ao professor Gáudio, né? Por favor. TRT 10, que é aqui de Brasília, abriu incidente de inconstitucionalidade recente referente à cobrança de honorários de sucumbência a serem pagos por trabalhadores beneficiados da gratuidade de justiça, e não há previsão legal para isso na legislação. Não estaríamos atrasando os benefícios da nova legislação com geração de insegurança jurídica? É uma consequência da reforma trabalhista, não é exatamente terceirização, mas queria ouvir sua opinião nesse sentido, se puder falar, por gentileza. Só para também aproveitar um pouco dessa pergunta que foi feita, eu imediatamente me lembrei das lições lá do professor Geraldo Prado e da referência que, com alguma frequência, ele fazia às contribuições de Michele Tarufo em relação ao papel contra-epistêmico do advogado, que não teria, supostamente, segundo ele, um compromisso direto com a verdade, né, com a reconstrução da verdade. Enfim, mas voltando à questão que foi formulada em relação à insegurança jurídica e esse incidente que foi suscitado, não há dúvida de que essa reforma, dada mesmo a sua abrangência, iria suscitar debates, discussões e sobretudo, porque a reforma procura lançar novos fundamentos, né? Toda reforma é intrinsecamente desafiadora, né? Muitas vezes, todos aqueles que já se viram na contingência de realizar uma reforma, por exemplo, na sua casa, enfim, sabem dos desafios de promover uma mudança um pouco mais abrangente, considerando que os fundamentos já foram lançados, né? E aqui, efetivamente, nós estamos diante de uma espécie de reacomodação dessas placas tectônicas aí que conformam a nossa arquitetura. E, por isso, é, de fato, desafiador. Em relação especificamente à possível incompatibilidade com o texto constitucional, foram levados ao Supremo, por meio do controle concentrado, diversos desses debates. Eles se concentraram, na maior parte dos casos, e isso se explica, né, por razões autoevidentes, na questão das contribuições, né, na fonte de sustentação financeira das entidades sindicais. Isso que, em certa medida, concentra a maior parte dessas matérias. Mas há também, em relação a esse aspecto, concretamente, em curso no Supremo Tribunal Federal, exatamente o mesmo debate. Né? O que eu diria? Né? A insegurança jurídica provocada por uma certa recalcitrância perceptível, especialmente no primeiro e segundo graus no justiça do trabalho, é natural e até era esperada, antevista. Né? Em relação a esse aspecto especificamente, a questão dos honorários de sucumbência foi responsável por essa mudança significativa, né? Essa disrupção aí em relação ao volume de reclamações trabalhistas. Nós chegamos a ter, no ano de 2016, se não me falha a memória, 3 milhões de novas reclamações trabalhistas. Né? Isto é uma evidência de uma disfunção surreal no nosso ordenamento jurídico. O TST hoje abriga 250 mil processos, e a ele aportam todos os dias, a cada dia, 1.500 novos recursos. Não há dúvida nenhuma de que nós estamos diante de uma situação surreal. Pois bem, só para termos um exemplo comparativo, o Bundesarbeitsgericht, que é o Tribunal Federal do Trabalho alemão, vamos dizer assim, um paralelismo com o nosso ordenamento jurídico, seria equivalente, julga por ano, cerca de 1.200, né, recursos, né, semelhantes aos nossos recursos de revista. Claro, a sistemática é bem diferente, população diferente, enfim. Mas dá para ter uma ideia dessa desproporção. Por que disse isso? Porque estas regras, as novas regras de sucumbência, todos sabemos,
foram responsáveis por uma mudança significativa no número, no quantitativo. O TST fez um levantamento, temos lá, nas nossas estatísticas, uma indicação de que houve uma redução de cerca de 50%, conforme foi mencionado aqui no início, no volume, mas também no número de pedidos. É impressionante, para quem milita como advogado patronal na Justiça do Trabalho, é perceptível uma significativa alteração de postura. Então, dito isso, a regra, efetivamente, deu uma contribuição importante para imputar maior responsabilidade no manejo desse direito constitucionalmente assegurado, que é o direito de acesso à jurisdição. Mas, efetivamente, se nós considerarmos a questão dos miseráveis, da insuficiência econômica, talvez se possa pensar em alguns parâmetros. E há, talvez, uma certa inclinação, pode-se perceber alguma inclinação no sentido de, em relação especificamente a esse caso, talvez se reconhecer, ao menos parcialmente, alguma incompatibilidade com o texto constitucional. Eu diria que, em relação ao Instituto da Justiça Gratuita, também não se pode ignorar que, sobretudo comparativamente com a experiência europeia, isso foi responsável por uma ampliação inegável do volume aportado à Justiça do Trabalho, de reclamações. Enfim, haveria mais a se dizer, mas são algumas reflexões que faria a partir da pergunta. É um momento de assentamento, né, vamos dizer assim. Então, temos que entender, e acho que é importante, como foi colocado, essa matéria está em discussão pelo Supremo Tribunal Federal. Realmente, os tribunais regionais, me perdoem a palavra, atropelando essa discussão, talvez leva alguma angústia, né, por parte do jurisdicionado. Mas vamos acompanhar isso aí, né, a previsão de julgamento em breve. Nós estamos no finalzinho, professor Washington. Eu queria só uma última colocação sua aqui, dentro do seu tema, que está proliferando aí em várias atividades econômicas a contratação dos microempreendedores individuais, autônomos com CNPJ, né? Eu acho que as considerações que você fez a respeito dos corretores, acho que se caberiam a esses MEI também, mas tem algumas especificidades, né? O MEI é pequeno, até 80 mil reais por ano, aquele negócio todo. Eu queria que você pudesse fazer uma consideração a respeito disso. Nesse aspecto, obrigado pela pergunta, mas nesse aspecto nós temos que separar algumas classificações, né? Primeiro, quando a gente fala em simples, ou MEI, ou situações equivalentes, nós estamos nos referindo a qualificações do ponto de vista fiscal e tributário, né? Do ponto de vista da atuação especificamente, você tem a pessoa jurídica e a pessoa física, né? Mesmo o empresário individual, independente dos valores do seu faturamento, embora com natureza de pessoa física, ele tem o CNPJ, ele tem as características próprias e as obrigações acessórias próprias no que se refere a uma pessoa jurídica, entre aspas, né? Mesmo o empresário individual. No caso específico da MEI, né, ou do MEI, né, que é microempreendedor individual, o que há, na realidade, é a limitação do ponto de vista de faturamento anual, né, que ela tem um limite máximo, e há também uma vantagem significativa do ponto de vista de recolhimento previdenciário. Porque, diferentemente de você enquanto sócio da pessoa jurídica, ou diferente de você enquanto um empresário individual, você tem de fazer obrigatoriamente a tua contribuição previdenciária. No que diz respeito ao MEI, no próprio pagamento mensal que você faz, você já recolhe ali uma parte daquilo, já é contribuição previdenciária, que já entra como contagem de tempo de serviço. Do ponto de vista da relação enquanto autônomo, você enquanto contratante desse serviço, o que vai valer é a natureza do serviço. Pode ser uma pessoa, uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, que pode ser classificada no simples, ou pode ser um microempreendedor individual, ou pode até mesmo ser uma pessoa jurídica com vários sócios, uma limitada, com vários sócios, e prestar o serviço da mesma forma. O que a reforma trabalhista traz
que na realidade já vinha sendo atestado em alguns outros pontos, citei até o caso específico dos médicos, é a possibilidade, deixando claro, clarificando ainda mais a situação de que, no caso de autônomo, mesmo com a prestação de serviço exclusiva, ele, se não considerados os aspectos da subordinação, né, as outras características da relação de emprego, ele poderá ser contratado sem nenhum problema maior. Muito obrigado. Temos mais alguma pergunta, gente, da plateia? Alguém quer fazer alguma manifestação, quer colocar alguma coisa? O momento é agora. Todos querem coffee break, né? Então, da minha parte, eu agradeço aí aos meus colegas de poltronas, né? De poltronas, pelas essas excelentes exposições. Com certeza, saio daqui mais enriquecido em relação a esses temas. A reforma trabalhista é um desafio ainda para a justiça, para o empresário, para a academia. Temos vários pontos ainda a serem sedimentados, como foi colocado aqui, mas por isso mesmo que é importante esse tipo de debate, né? E, da minha parte, só tenho a agradecer. Muito obrigado. O processo de regularização urbana continua acontecendo bem aqui, em Brasília. Uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E uma oportunidade única para os moradores que querem garantir o documento do seu terreno. Acesse o site para conhecer todas as etapas desse processo de regularização e as condições da venda direta. Aproveite, regularizar é viver em paz. TerraCap. Tão bom quanto realizar uma conquista é poder multiplicá-la. Adquirindo o crédito BRB, você ganha como cliente e como brasiliense. Primeiro, porque seus sonhos têm apoio para se realizar. Depois, porque você tem a parceria do banco que mais investe na cultura, no esporte e no desenvolvimento da cidade. BRB faz mais por você, faz mais por Brasília.